Confira agora a segunda parte da entrevista com a designer gráfica Carla Vidal. E se você perdeu a primeira parte, o link vai estar indicado aqui no canto. De fotografia, que você já mencionou. Como surgiu sua paixão pela fotografia? O que você gosta de fotografar e o porquê? Então, a minha paixão por fotografia surgiu quando eu era criança, né? Foi um pouco antes de quando meu pai me deu a câmera, né? Na verdade, ele não me deu, ele comprou para a família, né? Eu que me apossei da câmera da família. Mas, enfim, a minha paixão por fotografia começou com uma coisa chamada monóculo, que eu não sei se você não vai conhecer, você é muito jovem. Talvez o Ribamar lembre que eram pequenos cones e no final desse cone tinha um dispositivozinho que a gente colocava um negativo fotográfico bem pequeno e na outra ponta tinha uma lente. Então a gente olhava e via a foto, olhava quando posicionava contra a luz e via a foto da cena, né, do negativo. Isso era muito vendido em circo. Sabe, brinde de circo, né, que o palhaço vem e vende, pronto. Tinha esses monóculos aí, muita gente da minha época aí vai lembrar desses monóculos e eu era encantada com aquilo. Era um trocinho de plástico colorido, na casa da minha avó tinha uma gaveta inteira, porque onde ela via, ela gostava muito, e meu avô também. Onde tinha essas coisas, eles encomendavam. Aí tinha um fotógrafo, né, que fazia a foto na hora, então ele revelava lá nos lambi-lambi lá dele, lá, e vendia esses monóculos. A gente não comprava a foto impressa, comprava-se o negativo. Então, isso eu achava encantador, porque para mim era mágico, como era aquele negocinho tão pequenininho, que é o negativo, invertido, porque quando você... Eu não sei se você já teve contato com um filme negativo, né, de foto como era antigamente. Hoje digital não tem, né, mas a imagem ela é invertida, né, é uma imagem negativa. Quando você revela, você passa ela para o positivo e aí você tem a imagem. Eu ficava encantada como era que você apontava aquilo para a luz e aquilo virava uma imagem, você via né, uma cena. Então a minha paixão por fotografia nasceu daí. E pouco tempo depois, meu pai chegou com essa câmera na casa e aí a coisa a paixão só aumentou. Eu gastei muito dinheiro em toda a minha vida comprando filme e revelando filme. Se você for conversar com meu pai, certamente ele vai mencionar isso, né, que metade do dinheiro dele foi gasto com revelação de filme, mas que bom que ele investiu em mim. Porque hoje em dia eu consigo ganhar dinheiro, né, com a fotografia, que é uma das coisas que eu produzo nos trabalhos, nos projetos que eu desenvolvo, né. E essa paixão ela só aumentou, ela foi aumentando ao passar dos anos, e eu sabia que eu queria fazer um curso relacionado à fotografia, só não sabia o quê. A partir daí eu comecei a estudar quais eram as áreas em que eu ia ter acesso à fotografia, e aí cheguei na comunicação, e na comunicação isso cresceu muito, porque eu tive professores excelentes de fotografia. Aliás, eu queria deixar um abraço aqui para Eduardo Duarte, né, que foi um bom professor, Mila Targino, também uma ótima professora, e para Nerivânia. Nerivânia foi a minha primeira professora de fotografia. Ela veio da Espanha para o Brasil, ela já é falecida, enquanto ela era minha professora, ela descobriu que tinha um câncer e faleceu, mas ela foi a melhor professora que eu tive em toda a minha vida, e ela me ensinou como você pode, tudo que vem antes da fotografia que você precisa sentir para fazer uma fotografia legal. Foi ela que me ensinou a descondicionar o olhar, a ver beleza em qualquer coisa, né? A observar o ambiente e buscar os pontos de beleza que existem ali, a como tocar as pessoas a partir da imagem que você vê. Foi ela que me ensinou que a melhor lente é o olho, né? E a melhor câmera é o coração. Então eu me emociono um pouco para falar dela, porque ela era uma professora muito boa. E veio daí. Foi daí que veio minha paixão pela fotografia. E daí eu comecei a comprar câmera e aí migrei para o digital.
e não abandonei, tive resistência também para migrar para o digital, porque eu comecei a fotografar no papel e revelar no laboratório, com as bandejas assim, e os químicos, e eu adorava aquilo, mas enfim, o mundo muda e se você não acompanhar, né? Então eu tive uma certa resistência, mas depois que entrei no digital, o negócio cresceu muito, porque mudou muito. Hoje em dia é muito mais simples fazer fotografia e eu gosto muito dessa coisa de que todo mundo possa fotografar. A fotografia era algo muito restrito e isso mudou e eu acho isso sensacional. Eu não tenho nenhum problema em ver as pessoas fotografando qualquer coisa, experimentando e postando nas redes. Eu acho que isso é muito bom. Vai ter um problema ou outro, como qualquer coisa na vida gera problema, mas eu acho muito bom essa coisa de hoje todo mundo puder ser um fotógrafo, né? Todo mundo conseguir fotografar, todo mundo conseguir postar. Eu acho que essa democracia aí é muito boa e a gente tem muito a aprender e a produzir com isso. Agora precisa, né, ter uma certa reflexão sobre o que você está fazendo, porque senão, né, a gente tem um problema por aí. Você, né, pernambucana raiz, gosta de São João, como você já disse. E eu gostaria de saber como foi não poder vivenciar essa emoção em 2020. Horrível. Foi a pior sensação que eu tive na vida. Foi muito ruim não poder ir para Caruaru. Porque eu acabei de responder, eu gosto muito de fotografar a rua e as coisas que acontecem na rua. Então, 2 coisas que eu gosto de fotografar muito e que você vai ver no meu portfólio, no meu site e tal, é São João e Carnaval. Porque eu nasci, né, no estado que tem as 2 grandes, as maiores festas populares do país, que é São João e Carnaval. Então eu estou sempre lá enfiada com câmera, com filmadora, com o que eu tiver, eu vou pro Carnaval e vou pro São João com aquilo. E eu brinco Carnaval e brinco São João também, tá, gente? Só deixar um recado aqui, porque muita gente me pergunta, você vai filmar, fotografar ou você vai dançar? Eu faço as 2 coisas, porque é possível fazer as 2 coisas. A gente conecta as coisas e faz os 2. Então eu danço, eu fotografo, eu filmo e eu brinco tudo. Então foi horrível não ter São João, foi muito ruim. Mas aí eu acho que eu consegui aliviar um pouco essa dor, recuperando imagens das festas anteriores e eu tentei organizar um mês de postagens no Instagram, fazendo uma memória aí afetiva do que eu fotografei nas últimas festas juninas lá de Caruaru. Então deu uma massagem na dor e doeu um pouco menos, mas foi horrível e fico pensando que vai ficar com esse buraco, né, na vida de não ter tido um São João aí em 2020 por um motivo, né, horrível também, tão horrível quanto. Como surgiu o seu interesse pelos GIFs, que é inclusive uma oficina que você já ministrou no Profilado? Então, assim, quando a gente se apaixona por fotografia, tem um caminho que ele é meio que natural, né? Que a fotografia ela é uma coisa linda, maravilhosa, os processos de como você capta a imagem, como você revela na época do papel e hoje em dia como você edita, ele é todo muito mágico. Mas chega num momento que você faz assim, e se isso se mexesse, né? Como seria essa fotografia aqui animada, né? Como seria se a gente pudesse continuar essa cena aqui? Na hora que eu fotografei, eu vi, né? O que aconteceu antes e depois da cena, mas a pessoa a quem eu vou exibir aquela fotografia no futuro, ela não viu. Então, como é que eu poderia, né, transformar isso numa coisa que a pessoa pudesse ver também, que eu pudesse contar uma história a partir daquilo? Então, para isso veio o cinema, né? O fascínio das pessoas por animar, por imagens em movimento, deu origem ao cinema. E o GIF, ele é muito disso, ele é muito do cinema. Só que um microcinema, vamos dizer assim, né? O desafio. Aí vem de novo aquela coisa do desafio que eu falei para você, que eu adoro ser desafiada e adoro resolver um desafio. Então, o GIF, ele é aquela coisa para você contar uma história em poucos frames, né? Em looping, que se repete. Então, isso desperta em mim um fascínio muito grande, né? Como é que eu vou contar histórias a partir disso aqui? Então, talvez a minha paixão por GIF tenha surgido daí. E eu me lembro bem onde foi que
acontecer, como isso aconteceu. Na verdade, eu queria também reproduzir um GIF que eu vi. Então, assim, toda a minha trajetória de criatividade foi vendo coisas que eu achava muito bonitas e muito interessantes e pensando, como eu posso reproduzir isso? E o GIF era uma animação que tinha no navegador de internet, olha só, acompanha aí comigo, chamado Netscape. E esse navegador, ele tinha o iconezinho dele, onde, ao lado do nome, era um GIF animado, que era um N, a letra N, se eu não me engano, no espaço sideral, e ela ficava rodando, e eu ficava completamente hipnotizada. Eu nem via mais o site, eu só ficava olhando para aquele GIF. Nossa, como é legal. Como será que isso foi feito? De onde veio isso? Então, né, curiosidade, criatividade. Então, eu comecei a pesquisar sobre aquele N lá, aquela imagem, e comecei a entender de onde, o que era, que formato era, como era que era feito. E aí eu consegui reproduzir esse N, não só consegui reproduzir ele, como comecei a criar os meus próprios GIFs animados. Isso faz muito tempo, tá, gente? Isso foi em 1998, acho. 98, 99, algo assim. E de lá pra cá, eu não parei de produzir GIF, porque eu descobri que o GIF é um formato muito bom para resolver um monte de problema de design que eu tinha. Por exemplo, criando sites, onde uma imagem estática não dava conta de explicar alguma coisa que eu queria explicar, e o GIF, por ser animado, me proporcionava uma experiência de leitura melhor, né, para mim e para o meu leitor. Então, cara, eu vou resolver isso aqui com GIF. E isso acontece até hoje. Eu uso GIF para aprendizagem. Agora, uso GIF com sentido, tá, gente? Um GIF que constrói um sentido, que facilita a leitura e a aprendizagem. Porque também colocar uma animação lá só por tá, aí vai mais dialoga mais pro lado da arte, né? O que é que você vai querer despertar naquela pessoa com aquela animação lá. Mas até hoje eu uso GIF. Então aí eu identifiquei no GIF um potencial legal para ajudar os professores nas experiências digitais de aprendizagem deles. É um recurso muito importante e foi daí que veio a formação de criação de GIFs, porque eu acho que tem muito para contribuir nos processos de aprendizagem e estou tentando compartilhar isso com os professores. O que você diria para quem pretende seguir a carreira de designer gráfico? Olha, eu diria que não pare de testar e não pare de errar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que um designer gráfico tem que saber é que ele vai voltar muitas vezes. Então, ele não vai criar um projeto e às vezes acontece de você criar um projeto e ele ser lindo, maravilhoso e você apresentar para o mundo e o mundo achar ele lindo e maravilhoso também. Mas o processo natural das coisas não é esse. Então, eu acho que você tem que ser uma pessoa insistente e persistente. Eu acho que o segredo do design gráfico é esse. E sempre buscar referências. Então, não desista, persista, insista, erre e refaça. Sabe aquela história do tipo, eu odeio retrabalho, isso me deixa louco e tal. Se você é uma pessoa que não admite o retrabalho ou acha que o retrabalho é um problema, talvez o design gráfico não seja muito a sua praia. Mas aí eu deixo mais um recado para todo mundo, que é o retrabalho, ele não é o problema. O problema é a falta de planejamento. Então, no retrabalho você aprende muito, porque você está reavaliando o que você está fazendo e identificando pontos de melhoria. E quando você melhora um projeto, você melhora a solução, né? Então, retrabalho em si é mais um investimento. Agora, para isso depende do planejamento, né? Então, porque, né, são suas horas de trabalho empregadas ali, né? Você vai ter um retrabalho, se ele for pensado, planejado, se existir o tempo do retrabalho, eu vejo mais isso como um investimento e uma experiência de aprendizagem do que como algo que vai te tirar do sério. Então, é esse o recado que eu tenho para o design gráfico. E é uma carreira muito legal, eu curto bastante criar graficamente, eu adoro facilitação visual, eu gosto de criar imagens, eu gosto de criar GIFs, eu gosto de criar fotografia,
Eu gosto de criar, a criação visual é a minha vida, então quem curte isso também é uma carreira muito boa, porque é o seu trabalho, você vai ganhar dinheiro com isso e você vai se divertir todo santo dia. Então, lembra daquela coisa da história afetiva, da relação afetiva que você tem com as coisas? Então, acho que para você ter uma carreira bem sucedida, é importante que isso aconteça. Bem, eu gostaria que você agora deixasse uma mensagem para encerrar aos professores e às professoras que vêm sofrendo perseguições atualmente. Que vem sofrendo perseguição, o recado que eu tenho para deixar para os professores e aí eu me coloco também um pouco como educadora, porque eu estou nesse cenário de formação de educadores, e o que eu tenho para dizer é, sim, a gente sofre perseguição, sim, não é fácil, sim, a gente é traído o tempo todo, né, por uma série de pessoas e de instituições, né, mas eu acho também que o que falta é talvez a gente trabalhar melhor a forma como a gente se comunica. Então, o recado que eu tenho para dizer é, não se sinta só. Se você está se sentindo só, resolva essa questão, porque esse é um problema. Hoje em dia a gente tem várias comunidades de professores, inclusive eu mantenho a comunidade do Profilab, eu estou numa comunidade do grupo de educadores Google do país, eu também faço parte de uma comunidade dos Google Certified Innovators. Então tem uma série de comunidades em que você pode participar e ver que você não está sozinho. Então, eu acho que sofrer sozinho é muito complicado. Então, se você está aí, professor, sofrendo sozinho a sua perseguição, os seus problemas, as suas dores, não fique só. Tente entrar numa dessas comunidades que você vai ver que o seu sofrimento ele é o mesmo de muita gente e tem muita gente que já desenvolveu soluções e que pode te ajudar a você não sofrer tanto assim. Mesmo no que não tem a solução, ele pode te emprestar o ombro e dizer, cara, tu não tá só, eu passei por isso semana passada. E é muito importante a gente ter esses espaços de escuta, né, uma escuta mais ativa, né, entre pares, que são entre os nossos colegas. E é muito importante, porque quando você tá só, a tendência é você ir, né, num redemoinho até o fundo do poço. E aí isso é muito ruim, porque a gente sabe que a gente está num país em que a educação é um negócio que as pessoas ainda não entenderam direito. Eu não gosto nem de dizer que as pessoas não dão o real valor na educação, porque no fundo eu acho que elas não entenderam direito esse valor. Então a gente não pode nem querer que elas atribuam valor nenhum se elas não estão entendendo o que é a coisa. Então é aí onde eu acho que a gente entra de uma forma eficiente, tentando explicar, né, o que é educação. E isso a gente não vai resolver da noite para o dia. Isso é uma questão de criar uma cultura de valorização da educação como um todo, em todas as pontas. Na ponta do aluno, na ponta do professor, na ponta do gestor, na ponta da comunidade escolar, na ponta dos pais. Então, todo mundo tem que vibrar numa mesma frequência e atribuir o mesmo valor para a educação, porque se isso não acontecer, as pessoas não vão entender, aí não adianta de nada. E aí é por isso que eu estou trabalhando também na comunicação junto com a educação, porque eu acho que a gente pode, de alguma forma, dialogar melhor e construir esses cenários de diálogo de uma forma melhor. Então é esse o recado que eu tenho para os professores e também o mesmo recado para os designers gráficos. Insista e persista, porque é essa consistência, né, que a gente fazer todo dia, mesmo que seja pouco, mas a gente fazer todo dia um pouquinho, um dia atrás do outro, é assim que a gente cria uma cultura e muda lá no futuro. Não acredito em mudanças instantâneas, não acredito em botão mágico, não acredito em modelos prontos, de você pegar um modelo, por exemplo, da Finlândia, né, que se fala muito, e trazer para cá e que vai funcionar. Não acredito em nada disso. O que eu acredito é em trabalho todo dia, com o que você tem, com a perna que você tem, com o recurso que você tem, mas todo dia, um dia após o outro, e assim a gente constrói uma base e um alicerce e levanta esse prédio aí e a coisa muda. Eu acredito nisso. Então, posso estar errada, né? Ninguém está certo o tempo todo, né? Ninguém acerta o tempo todo. Mas eu acredito nisso e é nisso que eu vou investir. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho de notificação. Tchau. É isso, gente. Beijo. Até a próxima.
Tchau.